Somos o Lusítia Tchetchã e há 7 anos estamos na estrada, explorando cada cantinho de Portugal. Bem-vindos de volta ao Mirador. Uma terra que nasceu entre o tempo e a memória, entre pedra e água, entre histórias que continuam a ser contadas. Aqui, uma ponte não é só uma passagem, é origem, é caminho, é promessa de chegada e de regresso. E é isso que ainda hoje se encontra por aqui, nas mãos de quem cultiva, de quem esculpe, de quem recebe. Histórias vivas, discretas, à espera de quem tenha tempo para escutar. Estamos de volta à Ponte de Lima. Nasci à beira do Rio Lima, rio saudoso todo cristal, daí a angústia que me vitima, daí deriva todo o meu mal. Por toda a parte por onde andei, nunca achei nada mais imprevisto, terra mais linda nunca encontrei. António Feijó. Então nós vamos atravessar a ponte sobre o Rio Lima, que é esta ponte que estamos aqui a ver, esta ponte medieval, porque eu quero lhes mostrar outra ponte que é ainda mais antiga. Há mais de 1000 anos a separar esta ponte que estamos a ver e que toda a gente associa à Ponte de Lima, da outra ponte, aquela sob a qual o rio já não passa. Qual é a importância dessa ponte mais pequena? É que ela é que está na origem desta povoação, porque é devido à sua existência, que é um monumento nacional, não é? Que foi aqui erguido algumas décadas depois de Cristo. Isto fazia parte de um dos itinerários romanos, uma das vias romanas, saía de Braga, ia subindo até a atual fronteira, depois sempre a subir pela Galiza, até Lugo e depois começava a ir mais para o interior até a Astorga, uma via romana importante. E foi durante muito tempo a única ponte a cruzar este rio, o Rio Lima. E isso, do ponto de vista estratégico, era capital. Fazia deste lugar ponto de passagem quase obrigatório. E foi devido a esta ponte que a Rainha Dona Teresa, já no século XII, decidiu criar aqui uma povoação. Esta povoação com 900 anos de história. Esse troço é de que século? É do século XIV e ele é praticamente contemporâneo depois de todo o sistema de muralha que foi construído aqui. Nós aqui estamos à nossa frente a Torre de São Paulo e aquela outra torre de onde saímos, funciona hoje como uma loja de turismo, são as duas torres sobreviventes de todo esse sistema muralhado da povoação antiga, da povoação medieval. Isto é um caminho que se faz também há séculos, mesmo pelos peregrinos, os chamados peregrinos do caminho português de Santiago de Compostela, não é? Que já desde o século IX havia um caminho português, não é? Que passava precisamente aqui em Ponte de Lima. O que temos de mais romano, pronto, é até nos arcos, não é? Porque depois a largura da ponte, mesmo o pavimento da ponte, tudo isso foi sofrendo já alterações ao longo dos tempos. Hoje em dia os arcos estão em seco, como nós costumamos dizer, já não passa o rio sob a ponte mais pequena, a ponte romana, a mais antiga. Numa época em que nós não sabemos precisar muito bem, portanto o leito do rio foi-se alterando ligeiramente com o andar dos séculos, portanto houve necessidade de aumentar a ponte ou de construir uma ponte nova, não é? Temos aqui nesta margem já a figura do Décio Júnior Brutus, que foi quem comandou uma expedição de legionários romanos a esta zona do noroeste da península. Chegaram à margem esquerda do Rio Lima, do outro lado do rio, e estacaram. Ficaram quietos porque eles sabiam da lenda do Rio do Esquecimento. Basicamente, que quem passasse as águas do Rio Lima perdia a memória, portanto, aí o Rio do Esquecimento. Eles chegaram aqui e recusaram-se a passar as águas do Rio Lima. Daí que vejamos já nesta margem o comandante da expedição, Décio Júnior Brutus, face à recusa dos seus legionários, teve que ser ele a envergar o estandarte, não é? A atravessar o rio. E depois o que é que ele fez para lhes provar que as águas do Rio Lima não eram águas que provocavam o esquecimento? Começou a chamar pelos nomes
um a um dos nomes dos legionários. Portanto, isto é o que diz também a lenda, não é? Sim. Portanto, provando-lhes que esta ideia do rio do esquecimento não passava de uma tradição de mito. Era também muito comum em várias localidades, na época medieval, portanto, haver as ruas direitas, lá está, que eram as ruas principais, não é? Aqui este troço onde nós estamos é aquele que mantém ainda as características mais aproximadas a uma rua medieval. Este aqui manteve-se mais ou menos com a largura próxima do original. Estas casas aqui vão desde o século XVI, XVII ao XVIII. Com alguns trabalhos ainda em estilo manuelino, nas portas e nas janelas. Há uma forma diferente de olhar para a terra, mais lenta, mais atenta, uma forma que não força, que acompanha. Na Afros Wine, a viga não é só produção, é um organismo vivo, um equilíbrio que se constrói com o tempo e com respeito. Aqui, trabalha-se como antigamente, mas com uma consciência ainda mais profunda do que está à volta. Nós estamos aqui no centro da quinta, no pátio do núcleo das casas, que são a casa principal, onde se mora em cima e tem a adega em baixo. Tem a casa do sequeiro, que era onde se guardava e secava o milho. Dele se fazia o pão que as pessoas comiam, que era para todo mundo. Fazia o próprio pão. E daquele lado é a casa da Tulha, tinha um arrumo agrícola com batatas e feijões e utensílios agrícolas em cima, e em baixo era a vacaria. Este tem áreas de cultivo e áreas de floresta. Tipicamente uma família trabalhava 3, 4 hectares e de lá tirava tudo aquilo que precisava para viver. Era agricultura de subsistência, uma agricultura maravilhosa em que as pessoas tinham os animais, tinham vacas, porcos, galinhas. As vacas criavam o estrume para fazer composto para adubar as terras, davam ainda leite e davam ainda crias, que eram vendidas nas feiras, e era um dos principais fontes de sustento para as famílias. No meio dos campos cultivavam milho, feijão, abóboras, coisas assim. Por isso a vinha não era situada no meio dos campos como é hoje, mas sim à volta dos campos e em cima dos caminhos. Nesta biodiversidade de culturas, o milho era importante, o vinho era importante, não havia supermercados, havia uma lojinha na aldeia onde as pessoas iam trocar. Muitas vezes levavam leite e trocavam o leite por arroz, por massa, para cozinhar. Era uma economia muito simples e as pessoas viviam completamente imersas no trabalho com a terra, com a natureza. Foi uma civilização maravilhosa que existia viva há 50 anos, quando eu comecei a vir para aqui, e ainda pude contactar com eles e ter acesso a essa sabedoria ancestral e muito profunda das pessoas que viviam em comunhão, em simbiose com a terra. Nossa, e aqui tem verde, 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 né? Muita árvore. Aqui você vê como tudo gosta de crescer nesta terra. Água abundante, a água não falta, terra é fértil. Este parque foi plantado pelos meus bisavós. Uau. Há 150 anos, como uma homenagem ao amor entre os dois. Que bonito. É a segunda maior registada na Europa dessa espécie. Uau. E depois temos uma levada que é o fio de vida da aldeia comunitária. Toda a gente que tem campos tem um certo horário por semana para usar a água para regar. Então essa casa já está na família do Vasco há quanto tempo? Desde o início do século XVII. E esta casa foi começada a construir, a parte mais antiga, durante o século XVI. Quanto de história que não tem, né? Aqui da parte de cima temos galinheiros e estábulos. Olha que lindo esse galo. Ali são os estábulos dos cavalos. Também temos cavalos garranos. Eles gostam mais de viver na natureza, mas eles agora estão ali na encosta.
curiosa. Olha que curiosa. É almoço? Ó, o almoço chegou. E da parte de baixo temos os pomares e a horta. Nossa, que rico. Me pareceu-me absurdo viver aqui, ter terra e ir a Ponte de Lima, a Arcos de Valdevez, aos supermercados, comprar legumes que vêm de outros países dentro de sacos de plástico. O fertilizante, tudo o que nós usamos é composto. Temos o composto dos nossos cavalos e temos o composto biodinâmico, que também usamos para as vinhas, que é feito com estrume de vaca e palha, inoculado com ervas medicinais. A biodinâmica é uma filosofia, tem um entendimento próprio do fenómeno da natureza e tem práticas particulares como a homeopatia, o uso do calendário lunar, entender a paisagem e a natureza como entre os 4 elementos, o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Então procura-se usar as sinergias e as forças vitais que vêm das sinergias para criar uma fertilidade permanente e a vitalidade dos produtos que se criam. No fundo, a biodinâmica é uma espécie de recuperação da agricultura tradicional. A agricultura que existia aqui há 50 anos, em que as pessoas viviam em comunhão com a natureza, em que geriam os 4 elementos, os solos, as plantas, os animais e o próprio trabalho, não é? A envolvência. É usar a sabedoria ancestral, né? A sabedoria ancestral que é, no fundo, a sabedoria da natureza. Os processos da natureza são um milagre que se exprime em forma e que nos deve encher de beleza, não só no sentido de como é que vamos usar isto para produzir ou para ganhar dinheiro. Temos uma vida mais feliz e mais plena se estivermos imersos, se olharmos a beleza que ela tem. Quando resolvi construir a nova adega, uma adega contemporânea, já dimensionada, com escritórios, balneários, espaço de armazenamento, toda a maquinaria foi para lá. Eu resolvi, quero continuar a fazer vinho aqui, de uma forma simples, que eu posso fazer com os meus amigos, totalmente natural, sem nenhuma maquinaria. Recuperei alguns equipamentos do tempo da minha bisavó, como este esmagador. Ele funciona ainda? Aqui numa bomba de trasfega manual que funciona com vácuo, quando mudamos o vinho de um contentor para outro. E essa vista? Aqui tem a vinha, debaixo da estrada, não é? Em frente à igreja de Padreiro. Essa é a igreja desta aldeia, que é uma igreja que está situada no sítio perfeito. Parece que agarra a paisagem. É verdade. Seja onde for que você está, se estiver abaixo da igreja, ou no cimo do monte, ou aqui, ela está no sítio perfeito. Tem um momento em que tudo aquilo que nasce na Terra precisa de ser partilhado. Entre a paisagem e o copo existe uma ponte invisível, feita de escolhas, de técnica, de intenção. Quem chega não vem só provar um vinho, vem perceber de onde ele vem, sentir o território, entrar, ainda que por um instante, nesse equilíbrio entre natureza e criação. Aqui em Ponte de Lima, o que é a identidade do vinho? Nós estamos na sub-região do Lima, portanto Lima é o rio que cruza aqui Ponte de Lima, e a sub-região do Lima vai de Viana do Castelo até às portas do Gerês. O Vale do Lima é um vale muito aberto, vai estreitecendo, não é? E uma das características é esta influência atlântica, não é? Estas amplitudes térmicas que nós vamos tendo, sendo um bocadinho mais amenas no inverno e um pouco mais frescas no verão, embora dentro do vale há também microclimas.
Nós, aqui especificamente em Refoios e em Ponte de Lima, estamos exatamente no meio, diria eu, do Vale de Lima. Depois temos a casta, que é a casta loureiro, a casta mais plantada na região dos vinhos verdes, sendo que a sub-região do Lima é o solar, é onde talvez haja a maior concentração de plantação de loureiro. Vamos começar por provar o nosso Afros Loureiro. Foi o primeiro vinho com que a Afros começou a trabalhar, em 2004, quando o projeto começou. É uma casta com um grande potencial de envelhecimento, que é o que define muitas regiões de grande renome mundial, é a capacidade de envelhecimento. O que é que toda essa maneira diferente que vocês têm na filosofia da parte de agricultura e da fertilidade dos solos, o que é que isso depois faz esse vinho ficar diferente de um outro loureiro, de repente, que estivesse aqui muito próximo, com solos muito próximos, mas que tivessem um outro método de trabalho? Temos produções mais baixas do que a média da região, o que torna os vinhos com uma concentração diferente. E isso reflete-se no vinho, mas também é preciso pensar no respeito de que é que são os lençóis freáticos, criar os ecossistemas, trabalhar de uma maneira mais sustentável, na preservação da paisagem, não é? Não é só o objetivo, não é só o resultado final, é todo o caminho que se percorre, não é? Se vamos tratar com químicos de síntese e ter um impacto nos lençóis freáticos, se vamos destruir ecossistemas ou potenciar esses ecossistemas para termos uma vinha mais resiliente. Temos colmeias, nós temos animais nas vinhas e tentamos também que a natureza entre nas vinhas, não é? O homem passou a ir à farmácia e pedir um medicamento. Tinha um problema na vinha e enquanto que o homem antigamente estava mais atento ao ritmo da natureza, ao que se estava a passar, aos ciclos da lua, seguiam o seringador, ou tinham eles próprios, era um conhecimento que passava de geração para geração. É isso que nós estamos a ir buscar, um pouco mais aprofundado pelo Rudolf Steiner, o criador da agricultura biodinâmica. Houve uma linha diretiva de como trabalhar, que muitas vezes não teve o reconhecimento imediato a nível nacional, mas a nível internacional foi sempre tendo boa recepção. Ainda hoje em dia nós vendemos mais na exportação do que no mercado nacional. E, inclusive, também tem a questão não só do vinho, da venda do vinho, mas também do enoturismo, quer dizer, das pessoas virem aqui e poderem ter a experiência de estar como a gente está aqui, experimentando o vinho. O que nós queremos é dar a conhecer os produtos que fazemos, mas um enoturismo um pouco diferenciado, no sentido em que nós queremos que as pessoas venham e possam usufruir dos nossos espaços, do ambiente que nós criamos, do paisagismo, da arquitetura, que as pessoas não venham só para fazer uma visita, provar uns vinhos e ir embora, não, que as pessoas possam vir e ficar e desfrutar um bocadinho da gastronomia, dos vinhos. Ponte de Lima ou a sub-região de Lima já é um destino em que vale a pena viajar só para fazer enoturismo. E depois há toda esta construção da paisagem que é preservada pelos agricultores. Ponte de Lima é um destino em que não se vai uma vez só na vida, as pessoas querem repetir. Há casas que servem para dormir e há outras que contam histórias. No coração de Ponte de Lima, a Fonte do Pinheiro é uma dessas. Tudo parece pensado ao detalhe, mas sem esforços. Entre peças com passado e o conforto de agora, nada está ali por acaso. Muito disso vem da Vera, que faz com que quem chega se sinta parte da casa. Dá para ver que tem carinho em tudo. Às vezes eu estou a fazer as coisas com muita normalidade, portanto, para mim é uma coisa normal, mas estou a fazer com dedicação e com amor e saber que isso se passa, que essa informação, não é, passa para as outras pessoas, acho que é maravilhoso. Fico muito, muito feliz que assim seja. É muito agradável quando fazemos aquilo que gostamos. É muito bom, é uma bênção. Esta casa foi construída
pelos meus pais. Na realidade, a casa não era para existir. Eles compraram o espaço e tinham uma ruína e construíram um edifício. O objetivo deles era somente comercial, mas como a zona ainda é considerada o limite da zona histórica, não se justificava não fazer uma habitação nesta zona, porque ia acabar por se perder património numa zona que não se deveria. Mas posso dizer que cresci na rua. Meus pais sempre trabalharam aqui, portanto eu sou um bocadinho daqui também. Sinto-me em casa. E a gente vê, assim, antiguidades pela casa, né? Então não é à toa. Gosto muito de história. E gostando de história, gostamos sempre de coisas antigas, né? Acho eu. E gosto de decoração, portanto é o meu xodó, não é? Como vocês dizem no Brasil. E tudo junto dá uma combinação engraçada. Os cristais, os lustres, são de lindos. cristal. Os espelhos, também gosto muito de espelhos. Para além de ser um objeto decorativo muito bonito, aqui no caso aumenta o espaço, né? E esse aqui lindíssimo, a gente já desce da escada se olhando, Tem maravilhoso. A verdade é que temos que convir que esta casa tem muitos espelhos e aquele ali da descida das escadas tem bastantes espelhos. Já existe, não é um negócio paralelo que tem a ver com antiguidades. Para mim fez todo sentido colocar as minhas peças nesta casa. Em tudo um bocadinho na vida eu faço isso. Como é que eu gostaria de ser recebida? Quem é que não gosta de mimo? Claro. Quem é que não gosta de simpatia? Quem é que não gosta Eu não conheço ninguém. Né, de bom tratamento? Está muita coisa escrita em pequenos pormenores. Realmente, a Vera se esmera. Ela cuida de todos os detalhes. Olha esses mimos de boas-vindas. Eu já tô de olho nesse biscoitinho. Olha o detalhe, gente. Ai, eu amo essas bolachas húngaras. Eu já vou comer. Derrete na boca. O morango para equilibrar com o chocolate. Miminhos. Ai, que delícia. Como tomilhos, hortelã. Olha aqui essas xícaras, os copos. É tudo em estilo clássico. Olha que belezura esse copo pintado à mão. Quando é casar é ótimo, porque tem tudo, né? As coisas de cozinha, a gente já até trouxe as coisas para preparar o pequeno almoço, o almoço, a janta. E a casa é super confortável, ainda tem um andar de cima. A casa tem 2 quartos lindíssimos e os 2 são suítes. E também tem varanda aqui. Olha que delicada essa casa de banho. E esse é o outro quarto que nós vamos ficar. E essa é outra casa de banho. Aqui fora ainda tem essa outra varanda que dá pra gente ver o centro histórico daqui, dá pra ir a pé. Freezing and trees start to bolt, and I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. A pedra não é fácil. É dura, pesada, exigente. Mas nas mãos certas, ganha forma. Há mais de 40 anos, Diogo e Eliseu fazem exatamente isso, no ofício que já foi mais comum por aqui e que hoje existe em poucos. É assim, nós nascemos da cantaria. Nós somos escultores autodidata, não somos escultores da Escola das Belas Artes. Logo, portanto, não nos importamos nada que nos chamem canteiras. O meu irmão é mais velho do que eu, cerca de
uns 4 ou 5 anos. Ele já começou em 81, eu comecei ali por 86, 87, por aí. Há poucos cantos do país que não tenhamos obras nossas. No estrangeiro também um bocado por todo lado. É evidente que nos traz algumas felicidades ao longo desses anos todos. É normal. Quando vamos a algum lado, às vezes fazemos questão de fazer pequenos desvios para passar por obras, porque nós hoje em dia trabalhamos muito para público. E às vezes é muito interessante a gente fazer um pequeno desvio. Olha, vamos ver a obra que fizemos já há 20 e muitos anos atrás. Isso hoje em dia já nos dá um certo prazer. Uma pessoa, quando nós não somos propriamente velhos, mas também já não somos novos. Quando a gente tiver netos, dizer assim, olha, esta foi que o teu avô que fez. Pronto, não há dúvida nenhuma que já nos começa a dar um bocadinho de prazer. Não há dúvida nenhuma. O nosso trabalho, além de o fazermos, às vezes é mais delicado, ou é tão delicado andar com ele para o colocar no sítio como fazê-lo. Daí que quase sempre as pessoas querem que a gente coloque. Fica com o registro na memória, de certa maneira, desde que a fazemos, desde a pedra em grosso, até ao sítio onde ela fica. A gente fica sempre na memória, sítios lindíssimos que passamos também, porque tem essa vantagem, a gente ao colocar conhece sítios que de outra maneira nunca conheceria. Antigamente era isto. Nossa! Chegava-se aqui e fazia-se, era isto assim, ainda hoje era tudo assim à mão. Ponteiros era feita daquelas molas de carros que a gente cortava, aguçava à noite na forja, metia-se na água para dar a tompera. Havia aqui a nuvenzinha que saía azul para a ferramenta. Quando estava a meio centímetro da ponta, a gente metia outra vez na água para parar a tompera. Para a tompera não sair de vez, porque saísse de vez, depois ao trabalhar amassava. Aqui em Ponte Lima era uma terra, quem vai ver os documentários já chamavam os mestres. Ainda há pouco li um livro sobre o Santuário da Soura da Peneda, onde reza nesses livros todo quem foi os mestres, fizeram aquelas imagens, a escadaria, os arremates. Era uma terra muito rica. É pena que de facto esteja um pouco a desaparecer neste momento, porque os únicos que neste momento se está a trabalhar na parte da arte sou eu, o meu irmão e é outro moço e o meu irmão também ainda vai fazendo alguma coisa também, também faz. Somos 4 ao todo. De resto, em Ponte Lima, infelizmente, não há mais nenhum. Ponte Lima, chamam a Ponte Lima é o sítio do país talvez onde haja mais solares. E havia, de facto, muita arte. Aqui em Ponte Lima, nós vemos esta serra aqui em frente, chama-se a Serra Santo Ovídio, é toda ela e é um ensaio granito todo que nós trabalhamos. Nós, 95% do trabalho que fazemos é tudo em granito de Ponte Lima. Na maior parte dos casos, a gente chega à casa que tem que sacudir a roupa ou a primeira roupa tem que tirar na garagem, porque senão é muito pó. E mesmo nós temos problemas já a nível de pulmões por causa do pó, porque são muitos anos. Nos anos primitivos nem máscaras havia. É evidente que também não havia o pó da mesma maneira que há hoje. Sim. Agora, se me dissesse assim, se eu trocava a minha profissão por outra qualquer, não, de todo. Não? De todo, não trocava. O nosso trabalho tem essa vantagem, é que daqui nós temos, vocês que andaram em Ponte Lima, com certeza que viram, temos aí trabalhos românicos, e parece que foram feitos ontem. A corrosão é quase nula. Nós temos essa vantagem que o nosso trabalho perdura para a eternidade. Ponte de Lima não vive só do passado, vive dessas histórias que ainda estão a acontecer. E talvez seja isso que faz com que a gente leve um pouco daqui, mesmo depois de ir embora. Porque alguns lugares não terminam quando saímos. Ficam à espera de um regresso.